Vamos falar com Miguel Ramalho. Ele é investigador na Bellingcat e publicou recentemente um artigo que diz que Isabel dos Santos, procurada pela Interpol, como afirma há momentos, está no Dubai. Miguel Ramalho é investigador open source da Bellingcat. Miguel Ramalho, obrigado por estar aqui no Washington Fora de Horas. A pergunta que se continua a colocar é: de que forma é que a investigação de que participou pode confirmar esta informação de que Isabel dos Santos encontra-se em Dubai, já que ela não diz onde está e as imagens são muito pequenas para chegar a essa conclusão? Como é que processou esta investigação até chegar a esta conclusão? Olá, Álvaro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Indo diretamente à questão, colocou-se o facto de a Isabel dos Santos usar muito as redes sociais, nomeadamente o Instagram, onde quase diariamente, desde novembro até mais ou menos ao final de janeiro, quando nós publicámos, colocava informações, ou vídeos e fotos online, dos sítios onde ia estando, de alguns onde não estava, na verdade, naquele momento. E o desafio foi pegar nessas imagens, nesses vídeos, encontrar o sítio onde eles tinham sido capturados, e isto é através das técnicas de investigação open source, posso depois desenvolver mais, mas no fundo nós conseguimos ir mapeando os sítios onde esse conteúdo era tirado e depois validar se o conteúdo era atual ou não. E o que concluímos foi que durante esse tempo todo, todo o conteúdo que de facto tinha sido capturado nessa altura pertencia ao Dubai, ou seja, isto foram dezenas e dezenas de vídeos e fotografias em variados sítios, desde restaurantes a praias, ao ginásio, à própria casa dela, inclusive essa entrevista que mencionou da Deutsche Welle África, em que de facto conseguimos encontrar a localização no Dubai. E garantir que tinham sido filmados nesse tempo, nesses momentos. É uma investigação não tem contraditório, porque não falaram com Isabel dos Santos, aliás, algo muito difícil. O que muitos perguntam é até que ponto esta investigação e a conclusão são fidedignas. Nós enviámos, de facto, um pedido de contraditório, depois não houve, de facto, contraditório por escolha do lado da Isabel dos Santos e dos seus representantes, mas o que esta investigação demonstra é, mais uma vez, que aquilo que é colocado online pode ser rastreado, e no fundo é isso que o open source, ou que a fonte aberta, que as investigações de fonte aberta permitem, é de facto encontrar sem margem de dúvida, ou reduzir o risco de dúvida a um ponto ínfimo, e garantir que, por exemplo, uma foto que ela tira num determinado dia foi tirado nesse dia. E isso consegue-se provar, por exemplo, com fatores como a posição do sol e o ângulo que este faz nas sombras. Isto é algo que é único a um dia do ano e que se consegue medir. E da mesma forma, o local onde se está consegue-se verificar com imagens tiradas por outras pessoas, com imagens de satélite, que de facto é o sítio onde se está a dizer que é. Ou seja, o que nós fazemos é só fazer uma afirmação quando temos uma confirmação muito forte de que, por exemplo, uma imagem foi tirada neste sítio. Ou seja, a questão desta investigação ter da parte fidedigna é de facto, o que nós fazemos é precisamente mostrar porque é que é fidedigno, e fazemos-lo de forma a que as pessoas consigam replicar. Muitas das imagens que nós analisámos, depois colocámos os sítios ou fotos que mostravam que tinham sido tirados no mesmo sítio, para que os leitores, para que as pessoas possam fazer o mesmo tipo de verificação. Esta é uma técnica nova dos últimos anos, devido às redes sociais e devido a toda a alta tecnologia que existe. Indo ao básico, quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são as contrapontes que recorrem para chegar a uma conclusão, no caso do open source ou da investigação de fonte aberta, se quisermos em português? Sim, eu costumo dizer até que nós todos fazemos open source. Qualquer pessoa que faz uma pesquisa no Google já está a fazer uma pesquisa sobre fontes abertas. O que nós fazemos é treinar e descobrir novas formas de fazer essas pesquisas, tanto no Google como noutras ferramentas, de forma a conseguirmos provar coisas. E o caso de geolocalização é um exemplo em que ferramentas que nós utilizamos são a pesquisa
reversa de imagens, ou seja, pegar numa imagem, procurar uma imagem semelhante e depois ver se isso nos indica onde é que ela foi tirada. Implica ver, por exemplo, se há um edifício atrás, se há algumas letras atrás, tentar procurar num mapa onde é que esse sítio pode ser. Implica sempre analisar com muita atenção os detalhes que nós temos e procurar de forma que toda a gente consegue, desde que tenha um computador e internet, essa informação em fontes abertas. Portanto, as técnicas vão desde saber como fazer uma pesquisa no Google até conhecer técnicas de um bocadinho mais forense, de analisar imagens e perceber que detalhes é que nós conseguimos tirar de lá. Quais são os desafios que neste tipo de investigação e as oportunidades de usar essa investigação open source ou de investigação de fonte aberta e como pode ser útil e aplicável na contagem de história, na redação de histórias neste momento? Qual é o campo que se abre agora? Sim, eu começaria pelos desafios e diria que o desafio para mim, pelo menos pessoalmente, é sempre a quantidade enorme de informação. Ou seja, a internet e até o mundo real é enorme e o desafio é como pesquisar esse mundo de forma a conseguirmos fazer sentido dele. Esse para mim é sempre o desafio e o que nós tentamos fazer é precisamente encontrar técnicas e descobrir novas técnicas quase diariamente que nos permitam ter um problema por resolver e chegar a uma solução. E quanto às oportunidades, eu menciono até algumas das nossas investigações que já acontecem há bastantes anos. Uma delas, neste momento, que está a acontecer por causa da guerra da Ucrânia, é nós estamos a manter um registro de portanto, civilian harm, ou seja, quando há ameaças ou destruição que têm impacto na vida de civis, e mapeamos isso num mapa exatamente onde aconteceu e quando aconteceu. Também outras investigações que nós fizemos um pouco mais mediáticas, por exemplo, a tentativa de assassinato do Alexei Navalny, o opositor político, que agora até está retratado num documentário que foi nomeado para um Oscar. Portanto, nós pegamos sempre em fontes abertas e aplicamos isso a investigações que às vezes não têm, ou a histórias que às vezes não têm outra forma de analisar. E a ideia é sempre pensar o que é que uma investigação, vamos dizer, tradicional de jornalismo pode fazer e o que é que nós podemos complementar. E nesse sentido perceber até que ponto é que as duas coisas se combinam e a partir daí explorar novas histórias. Portanto, é sempre muito... também num sentido de nós fazemos uma investigação e tentamos que, utilizando apenas fontes abertas, essa investigação seja replicável, como eu disse há pouco. E o que isto permite também é dar um bocadinho de poder aos leitores, no sentido em que não dependemos tanto de uma fonte fechada, por exemplo, uma fonte que nos diga alguma coisa, mas sim de um vídeo que alguém filmou e nós conseguimos mostrar que nesse vídeo foi filmado a esta hora e acontece isto. Isso é algo que depois é muito difícil de refutar, não é? É a transparência que permite. E, portanto, só para concluir, eu acho que é mesmo esta capacidade de utilizar coisas que toda a gente pode utilizar e tentar usar essa transparência para contar histórias e incentivar também os cidadãos a fazer este tipo de trabalho.